Celinha, combinados. Antes de você começar, só vou dar boa noite àqueles que chegaram agora, depois da música, que sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez unidos, juntos, para a gente estudar essa preciosidade que é a nossa doutrina e o Consolador. No caso, nós estamos com as questões do Livro dos Espíritos, começando pela 519, e nós estaremos assim, falando sobre, vamos ler e vamos comentar, e todos vão acrescentando, enriquecendo o nosso estudo, né? Então, vem a primeira pergunta, 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm espíritos protetores especiais. Então, nós estamos na parte da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? E a resposta nos dada pelos espíritos está da seguinte maneira: tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Acho que aqui seria interessante a gente lembrar do espírito, o nosso guia espiritual, Ismael, que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele está por nós, né, numa situação em que todos unidos sob a égide dos espíritos superiores, estamos juntos coletivamente, a nossa coletividade, o nosso país, e o espírito Ismael. Lembrando que Ismael, como o Ismael bíblico, né, é aquele em que, filho de Agar, ele teria sido testado e muito, porque Saraí não podia ter filhos e Abraão seguia sem descendentes. E Saraí pede a Agar que ela fique com Abraão para ter um filho. E teve Ismael. Mas já na velhice, Saraí teve Isaque. E então, no momento em que Saraí teve o filho, houve um desacordo entre as duas mulheres. E Saraí exige que Abraão expulse Agar com o filho. E Abraão, então, procura o Senhor, o Deus Pai, e se queixa dele, porque, afinal, Ismael era o filho. Mas o Senhor disse a Abraão que ele não se preocupasse, porque Ismael seria aquele que lideraria uma grande nação. Então, os ismaelitas, né, estão como aqueles descendentes de Ismael. E esse mesmo Ismael seria o guia espiritual do nosso Brasil. Então, ele nos recebeu. E aí está como um caso em que o espírito cuida de uma coletividade, né? Bem, alguma colaboração, gente? Tudo bem?
Então, vamos mais. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? E a resposta: tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Então, ainda na mesma obra, nós vemos que, ao influxo das falanges de Ismael, nós temos aqueles espíritos que vieram para nos ajudar a colaborar na situação dos médicos, os primeiros médicos homeopatas que aqui estiveram, que chegaram ao Brasil, seriam eles o Bento Mir e Vicente Martins, que chegam na situação de ajudar o nosso país, principalmente com o trabalho relativo àqueles que sofriam da tuberculose, no século XIX. Seguindo, 521. Eu tenho uma dúvida, mãe. Uma Aham, dúvida assim, porque, por exemplo, o Ismael ele não era brasileiro, né? Então ele ficou encarregado do Brasil. Então, não tem necessariamente que ser alguém que desencarnou naquela região para ser o responsável, né? exatamente. Mesmo porque Ismael teria vindo com, ou melhor, teria sido indicado por Cristo para que cuidasse do nosso país. E você imagina que aqui primeiro chegaram povos distintos, os portugueses, os africanos, os indígenas, que eram muito puros, Uhum. que eram aqueles seres ainda primitivos, sim, mas com pureza no coração. Então a gente vê que o universo, a pátria espiritual, ela não tem fronteiras, né, Francisco? Uhum. Né? O espírito. A senhora quer que eu leia a pergunta? Eu acho que é de boa. Se for ajudar, eu leio. Uhum. Então, 521, né? É. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem os surdos ouçam. Aí para aqui ou continua? Olha, eu acho que nós poderíamos ler num todo e a gente abre a colaboração, né? Tá. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Sim. O Francine, podíamos parar aqui um pouquinho? Tá. Quando a gente fala dos deuses, né, mitológicos, então, os antigos fizeram desses espíritos as divindades especiais. Por quê? Quem eram as musas? Eram os espíritos tutelares também. Quando fala do Lares, Deus Lares e Penates, Lares eram aqueles que representavam as casas, que protegiam, e hoje nós usamos a palavra lar com uma acepção que vai além de casa, é o lar, né? A que protege. E Penates estaria ligado à manutenção, à, vamos dizer,
prover os alimentos daquele lar. Então, sempre essa ideia, seres superiores que nos protegem, embora em concepções pagãs ou não, né? Pode continuar. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem as influências dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Pois é isso. Pode falar. Só uma coisinha que me ocorreu, mas é do primeiro parágrafo dessa explicação. Os protetores das cidades, por exemplo, se uma cidade fala que Santo Antônio é seu protetor, digamos, foram as autoridades municipais, certamente, ou religiosas, que estipularam que fosse esse Santo Antônio protetor dessa cidade. Seria ele mesmo o anjo protetor da cidade, embora sendo ele proclamado pelos homens, ou escolhido pelos homens? Não sei. E aí? Alguém tem Alguém uma gostaria ideia? de... Porque não tem São Cristóvão, Ué? que São Cristóvão é o santo protetor do Rio de Janeiro, né? Ele é o padroeiro e ele é o santo responsável pela cidade, não é assim, gente? Eu não Sim, sei. mas foram os homens que colocaram ele A como... TT quer falar. A TT levantou a mão aí, ó. Vai, Alguém Tetê. tem uma ideia? Mas não é por causa de santo protetor que eu quero falar, não. É porque quando estava lendo a pergunta, lendo a resposta, eu me lembrei dos romanos, né, da época do Coliseu, daquelas lutas todas. Então, me veio isso só por conta desses espíritos, né, que protegiam, digamos assim, aquela época, né, que foi uma época muito pesada, né, de muitas lutas entre os homens e tal. Então, só isso que me surgiu. Aí eu queria perguntar um pouco sobre isso, mas nada assim, nada demais, foi só o que me veio a hora que vocês estavam lendo a resposta. Foi só isso. Eu marquei esse pedaço aqui, porque eu acho que isso daqui resume muito, né? Nos povos determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Então, assim, que eu entendo, né? Se a afinidade do espírito protetor estiver de acordo com o tipo de lei que rege o povo, eu fico pensando, eu lembrei de uma palestra do Divaldo que eu ouvi essa semana, que ele falou assim,
que tem uma médium, né, até amiga, conhecida dele, aí ele falando a respeito dela, e ela é americana, aí dizendo que ela cobra para poder atender as pessoas que procuram, porque lá nos Estados Unidos existe aquele princípio do time is money, né? Tempo é dinheiro. Aí eu fiquei pensando, assim, diante da espiritualidade, já que a caridade, ela tem que, né? A gente entende dentro da doutrina que ela não deve ser cobrada, como que fica isso, né? Que eu acho que isso tem a ver com isso que a gente está lendo aqui, né? E eu fiquei pensando também nessas religiões que tem lá no Oriente Médio, que a pessoa rouba e aí corta a mão, aí se rouba de novo, a pessoa é condenada à morte, né? Então, assim, são essas leis, assim, ainda muito bárbaras, né, que regem aquelas comunidades, né, aquelas coletividades, aí eu fico pensando, então, provavelmente o espírito não sei como que é isso, gente, né, que eu entendo assim, que os espíritos que vão estar ali entre o povão ali, para poder, com uma ideia boa, ou com uma boa intenção, são em menor quantidade, não sei, que pelo menos acho que é isso que o texto está falando, não é? Agora, o que está lá regendo, o espírito que é o padroeiro daquela região, será que ele é inferior moralmente àquele que seria padroeiro de um lugar onde predomina princípios mais, uma cultura assim mais humanizada? Eu tenho essa dúvida também. A Celinha está com a mão levantada. Ah, ela está. Então, vamos lá. A gente vê que tudo, existe uma lógica, uma lei que rege tudo, que é a sintonia, que é o padrão vibratório, que são as qualidades morais de cada grupo, de cada povo, de cada ambiente, de cada país, de cada município, de cada planeta, e aí vai. Então, a gente vê que o que atrai os bons espíritos são os bons comportamentos, os bons sentimentos e a boa índole moral. Então, quando um povo tem uma boa índole moral, isso vai se refletir no comportamento social, vai se refletir nas suas leis, e vai atrair também para esse ambiente uma pleiade de espíritos compatíveis. É lógico que são superiores, mas que afinizam com esses comportamentos. Em contrapartida, quando os ambientes são regidos por comportamentos de pessoas, de humanos, que são de baixo calão moral, que é o caso dos bárbaros, como vocês citaram, as leis vão refletir esse comportamento e os espíritos bons, mais evoluídos, vão ficar em minoria por causa da afinidade. E os espíritos que ainda não estão evoluídos vão ficar na maioria, porque estão compatíveis com os encarnados. E aí a gente lembra de uma coisa: a evolução, somos espíritos, todos somos espíritos. A gente não pode esquecer disso. Usamos um corpo, mas somos espíritos. Então, tanto faz sermos encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos. Então, numa sociedade onde existe barbárie, quem são as pessoas, a maioria dos habitantes dessa sociedade? São criaturas que comungam com a índole da barbárie. E quem são os espíritos que, mesmo não tendo corpo, também compõem essa sociedade? Então, a gente deve lembrar que a nossa sociedade ela é composta de espíritos com corpo físico e sem corpo físico. Agora, a questão que o Valdemar... Cida, se você quiser, você me interrompe, tá? Tá bom. Que o Valdemar levantou de se
determinadas cidades tem o mentor, que é o nome que a gente dá ao mentor. Por exemplo, será que o Santo Antônio é o mentor de Juiz de Fora? E aí a gente vai pensando. Isso não é o mais importante. O mais importante é que Juiz de Fora tem o seu mentor e protetor. O Rio de Janeiro também, como cada lar também, como cada grupo. Por exemplo, nós temos uma reunião, não temos? Será que nós temos um mentor na nossa reunião? Pode sim. Então, sabemos o nome dele? Pois é, mas nós temos, não temos? Então, à medida que a gente vai formando grupos, sociedades, municípios, mesmo, e que a gente organiza por regiões geográficas, futuramente, como a Cida lembrou bem, não teremos fronteiras, porque isso é só uma forma de organizar, porque a gente ainda precisa disso. A gente tem os nossos mentores e guias, não importa o nome deles. Então, pode ser que Juiz de Fora seja Santo Antônio mesmo, mas pode ser que o Santo Antônio mudou de nome, porque ele também vai... Quando a gente, por exemplo, eu chamo Célia, não chamo? Hoje. Na minha vida passada, eu não sei como eu chamava. Na minha vida futura, eu não sei qual vai ser meu nome. Mas eu sou a mesma individualidade, sou o mesmo espírito. Então, o que importa é por que Ismael, então, é o nome do guia, protetor e mentor, né, que é a mesma coisa, do Brasil. Por que chama Ismael? E aí vem, será que ele ainda chama Ismael? Mas por que não, nós consideramos o nome de Ismael? Quem quer responder? Por ser uma referência, né, Celinha? Porque a gente projeta naquela ideia, aquele que levou o povo ismaelita, né, os árabes. Então, aquele que encabeçou aquele povo. E ele, depois de muita lapidação também, para que ele possa ser um espírito de escola, como nós sabemos, né, e está aí à frente do nosso país, mas é uma referência. Assim como quantas vezes são colocados espíritos que sejam o nosso pai, a nossa mãe, e não são. Nós sabemos bem disso nas reuniões mediúnicas, que é uma referência para aquele espírito ter vamos dizer, um norte, né? Seguir um norte. E a gente vê o seguinte, mas que para nós é importante o nome, é para ser uma referência. Então, faz sentido que Santo Antônio, ou Antônio, seja o que chamamos de padroeiro, que para nós, que a Igreja Católica chama de padroeiro, que para nós é o guia e protetor do local, da cidade, provavelmente é. Porque até então não apareceu outro nome. O mais importante é a gente reverenciar e pedir ao guia protetor da cidade, que cuide da cidade e que nos ajude a evoluirmos moralmente, para que a cidade possa ter criaturas mais evoluídas moralmente, e assim atrairmos mais espíritos evoluídos. Em tudo que fizermos é importante essa ideia, que nós somos espíritos encarnados misturados com espíritos desencarnados, porque todos somos espíritos. E que nós evoluímos. E quanto mais nós fizermos para termos uma boa ação, um bom comportamento moral, mais evoluído vai ser o meio que nós estamos inseridos e a sociedade. Nós estaremos colaborando para isso. Desculpa, Cida, interrompi. Imagina,
Não, mas é essa a ideia mesmo, é de troca e a gente completando, Mas, perfeito. mas eu fico em dúvida ainda daquela reflexão que a Celinha falou antes, no começo. Aí me ocorreu o seguinte: um país que tem um governo totalmente, vamos dizer, injusto, errado, como nós sabemos, já ouvi falar tanto por aí, e vamos dizer, os colaboradores dele, ministros, o Supremo deles, totalmente, vamos dizer assim, injustos para com a sociedade, como é que fica isso no futuro, se eu, conforme a Celinha falou, os espíritos bons vão ter pouco acesso, mas maior número de espíritos errados também, justos também, vão ter mais acesso. Como é que fica o futuro dessa nação? É uma preocupação. É que cada povo, nessa linha, estará preparado para receber o que está buscando. Seja por resgate, seja por lapidação, mas são os caminhos. Por isso, nosso planeta que nos oportuniza lapidações. E nesses países também tem que ter a regeneração. Um dia vai ter ser de regeneração também. Quando? Quando estiverem, então, né, já preparados e já afinados e refinados também para conseguirem assim. Né? Acho assim. A nossa visão de justiça é uma coisa muito ainda deficiente, porque quem sabe de justiça é Deus, nosso Pai, nós não. Nós podemos pensar que sabemos, mas não sabemos. A nossa justiça é tão falha ainda, embora ela procure melhorar a cada dia, com cada experiência, mas nós sabemos que nós somos falhos. Aqueles que traíram e crucificaram Jesus achavam que estavam fazendo justiça. E se equivocaram redondamente. O povo que aplaudiu a crucificação do Cristo, que votou, achou que estava fazendo justiça e se equivocou. Achavam que o Cristo era um revolucionário, que estava querendo destruir a sociedade, e se equivocaram. Então, a gente vê que a nossa visão de justiça, desde aquela época e muito antes, é muito equivocada. Então, a gente tem que tomar uma cautela, porque a gente sabe que, acima de tudo, além de Deus, nós temos Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Não só o Brasil, mas todos os países do nosso planeta. E nós vamos ver nos diversos países governantes, dirigentes, como a gente vê em qualquer meio. É no nosso trabalho, nos lugares onde a gente vai, até nos meios religiosos, a gente sempre vai ver pessoas que vão se equivocar e nós também nos equivocamos. Nós vamos ver pessoas que vão acertar e às vezes nós achamos que estão equivocadas. Nós vamos ver pessoas que vão acertar e vão nos promover a acertarmos também. Nós vamos ver pessoas que vão aceitar a nossa ajuda e nós teremos condição de ajudar. Então, nós vamos ver muitas situações. Por isso que passamos pelas diversas reencarnações. E através dessas experiências, nós vamos nos lapidando. E é importante passarmos, se a gente vivesse só entre os bons e não fosse ainda bom, a gente não aprenderia. Porque a gente precisa aprender dando a mão. E se alguém ainda não conseguiu enxergar certas coisas, é nosso papel vibrarmos, orarmos e procurarmos levantar essas criaturas. Para isso nós estamos colocados na vida, para dar a mão àqueles que estão equivocados e tentar ajudá-los aguardando o tempo de cada um. Ou então, porque nós também estamos equivocados e precisamos aprender com as situações que passamos. Né? Por isso não pode julgar. Isso mesmo. Então, vamos lá, temos a Heloísa, depois temos a Leci. Esse.
for passar a palavra para a Cida para conduzir aí, por favor, Cida. Não pode, e vamos pela ordem, então, a Heloísa e depois a Alici, porque aí depois a gente retoma. Penso eu, me corrijam se eu estiver errado, se nós nascemos dentro de uma família, naquela família é onde nós precisamos estar. Assim, no estado, no país, em qualquer lugar, é para o nosso crescimento, porque em qualquer lugar vão existir espíritos mais adiantados e menos adiantados. Então, eu acredito que nós estamos colocados no lugar onde o nosso aprendizado é mais favorável, é possível, a gente tem que passar por aquelas situações para poder crescer. Verdade. Penso eu isso. Tá bom. É isso mesmo, Verdade. né? E agora, Alici. Leci? Leci, você está pedindo a palavra, está com a mãozinha ali. Está me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Desculpa, eu estava com coisa aqui. Assim, eu gostei muito do que a Celinha falou, né, em relação a essa questão da preocupação nossa de querer identificar, né, os mentores, né. Então, dentro desse olhar aí, para a gente, né, ter um outro olhar mais assim, vamos dizer assim, mais amplo, essa questão dos santos da cidade, igual, por exemplo, eu acho que é mais de cultura, né? Na realidade, eu acho que ninguém sabe quem é o protetor, né? No final. Por quê? Essa história de Santo Antônio, ela é do século XVIII. É um senhor que morava aqui na região, que chamava Antônio Vidal. Então, ele tinha uma devoção a um santo anomástico. Então, dentro disso, ele construiu uma capela, né? Nesse século. E veio passando isso, né? Essa geração aqui dentro dessa região, né? E depois desse Antônio, veio um outro Antônio, Antônio Vidal, também, né? Parente, né? Então, ele construiu essa capela e assim, Juiz de Fora aderiu a isso, né? Com essa coisa católica, né? De santos, né, e falou que ele era o santo protetor, entendeu? Então, essa história já vem de longe, mas veio, assim, de pessoas, realmente, né, encarnadas, né, e deu essa ideia que é o santo protetor mesmo, mas é igual a Celinha falou, não importa, nós sabemos que existe, né, os protetores. Agora, se é o Santo Antônio ou não, mas aí é que está a resposta aqui dentro dessa, né, dessa fala aí da Celinha, nessa história do Santo Antônio que gerou aqui em Juiz de Fora, né? É um senhor que criou uma capela, né? E veio de geração em geração e a Juiz de Fora aderiu a essa ideia, tá? Só isso aí mesmo. Muito bem, Alici, obrigada pelas informações históricas. Então, podemos retomar? Vamos Só lá. um minutinho. Tá vendo? Eu não sabia disso. Você sabia? Não, sabia Viu? não. Muito Ô, bom. Célia, e a capela fica do Santo Antônio, que o morro, a serra ali do Santo Antônio era chamado Morro da Boiada, e essa capela é ali no Santo Antônio. Antes da gente indo como se fosse para Bicas, a gente ali, antes de chegar no Farol, tem a igreja de Santo Antônio, era uma capela, é ali, Tá vendo? tá? Isso, olha. Pois Tem a é, em lei. homenagem a esse senhor, né, que construiu, chamava Isso Santo mesmo. Antônio. Ai, olha, mais informação para nós, mais cultura. Então, muito obrigada. E tem mais alguma colaboração para que a gente possa depois retomar? Tem a Leia na fila. Leia. Eu já ouvi Leia várias vezes espíritas mesmos dizendo que Padre Café é o mentor espiritual de Juiz de Fora. Eu queria que vocês me dessem essa explicação aí, se alguém puder. Como é que é? Padre Café. Sim. Eu também já ouvi isso.
mas não tem mais explicação para dar. Também não. Não. Tudo bem? Se alguém depois tiver essa informação, tem tempo, né? Mas eu gostaria... Não, só informação, essa questão do Padre Café, isso aí já são revelações, né, espirituais, né, vamos dizer, né, através da espiritualidade. Então, já é uma outra, né, outra linha que é da nossa linha, né? Então, provavelmente, eu penso que sim, né? Porque são informações trazidas através da mediunidade, de espíritos, né? Então, assim, eu acho que sim, né? Provavelmente seja. Não é uma coisa que veio da Terra, entendeu? Então, eu acho que sim. Mas a gente tem que pesquisar mais, e eu vou pesquisar mais para saber a respeito, mas, a princípio, são informações que vêm através, né, da espiritualidade, entendeu? Agora tem a Magda e depois a Heloísa. Não, eu só queria saber o seguinte: quando há uma divergência, por exemplo, no que o Valdemar falou a respeito dos governantes, ele tem uma ideia, eu tenho outra. Como é que a gente concilia isso? Como é que a gente faz para poder não bater de frente? Entendeu o que eu perguntei? Bem, posso arriscar uma conciliação, Celinha? Pode, porque eu fico nervosa quando eu escuto alguém falando o contrário do que eu penso. Eu fico assim, me faz mal. Eu sou muito enjoada. Pois é. Quando diz respeito ao mundo invisível... Vai só um pouquinho. Valdemar, me desculpa, não é nada pessoal, é porque o que você Não, mas é falou para eu não esclarecer concordo. mesmo. A gente pensa uma coisa, às vezes está errada, é para esclarecer. Eu só agradeço. É isso que eu queria fazer. Como é que eu concilio isso? Me dá um aperto no peito, meu. Eu fico, meu Deus, será que eu estou errada? Passei a vida inteira pensando isso, agora, chegando no final da vida, eu estou tudo errado que eu pensava? Então, quando diz respeito ao mundo invisível, Magda, nós ainda temos limitações da matéria, né? Então, não há, né, tudo. Por exemplo, olha uma das coisas bem complicadas, quando se trata de dizer qual a reencarnação, ou por quais reencarnações determinados espíritos que hoje sabemos de muita luz, muito evoluídos, é complicado, porque muitas vezes, em uma determinada informação, pode chegar ideias desconcertadas e desencontradas. Então, enquanto não se prove o contrário, tudo é possível e, ao mesmo tempo, tudo é para se esperar, para a gente ter uma informação, se for o caso, se o plano espiritual assim julgar necessário, que venha para nós de uma fonte limpa, né? Porque eu não sei o que Celinha vai dizer dentro disso. Já que você está me provocando, a questão é o seguinte, gente. Todos nós temos pontos de vista. O que nós não podemos discordar é do essencial. O que é o essencial? É o que Jesus deixou para nós. Por isso que ele é nosso modelo e guia. Então, em tudo a gente tem que pensar como Jesus agia. Então, Jesus dizia, dai a César o que é de César, disse, né? E a Deus o que é de Deus. Então, é melhor a gente conversar sobre as coisas de Deus, porque esse é o nosso caminho. Então, o que importa para nós é o nosso aprimoramento, são as oportunidades e o aprendizado que a gente tira da vida. Se a gente vê um comportamento que a gente discorda, o que a gente deve fazer? Falar, eu não vou agir assim. Que sirva de lição para que eu não tenha esse comportamento. E se ainda essa pessoa
tem um comportamento que me incomoda, eu vou orar por ela, vou pedir, porque Jesus disse: amai os vossos inimigos, os vossos adversários, aqueles que não pensam como eu, porque é lógico que o meu pensar hoje, de todos nós, é limitado. É o que a Cida falou, nós estamos na matéria, que nos faz esquecer muita coisa, nos impede de visualizar muita coisa, e ainda somos espíritos na escala evolutiva mais para baixo do que para cima, vamos dizer assim. Ainda somos espíritos inferiores. E na nossa inferioridade, ela é também inferioridade intelectual. E muitas vezes a gente acha que sabe. Não, nós estamos aprendendo. Somos aprendizes. E não podemos esquecer quem é o nosso mestre? Jesus. Então, o que Jesus falava, como Jesus agia, esse é o nosso modelo. Então, em tudo que a gente fizer, a gente não pode perder o foco principal, o essencial, que são os ensinamentos de Jesus. Senão, a gente vai se equivocar. Então, o que importa é sabermos que temos espíritos protetores, que têm a responsabilidade, o carinho, o amor de nos dirigirem representando Jesus. Isso que é o mais importante. E que a gente também tenha o compromisso de nos tornarmos realmente discípulos do Cristo. E o compromisso com esses espíritos que estão se esforçando para nos dirigirem para o bem. Então, isso é que é importante. Bom, já falei. Acho que a Magda... Tá certo. continua. É bom. Tá certo. Tá? Podemos, então? Podemos. Qualquer coisa, Magda, é só a gente parar de novo, tá bom? Não, tá bom. Então, olhem só. Eu vou voltar um pouquinho para a questão 521 do Livro dos Espíritos, para que a gente dê continuidade depois e saber até onde a gente chegou. Então, quando pergunta se podem, porque a Francine leu todo e a gente ficou de fazer um comentário. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Então, está falando dos espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência. E eu achei interessante, porque no Consolador, na questão 168, justamente do capítulo que fala a arte, sobre a arte, diz assim: os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Veio a resposta: temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Por meio dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes a experiências expiatórias e purificadoras, e é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma envolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Então, no Consolador, a gente vê que tanto o belo quanto a arte sendo explorada pela perfídia
de certos espíritos que procuram desnortear, trazer desagregações, porque são artes que longe estão do belo, longe estão, por exemplo, do que Dona Ivone Pereira retrata no mundo dos invisíveis, no mundo invisível, né? Então, quando ela coloca a arte de um Mozart, de um Beethoven, ela deixa para nós, no invisível, o que é uma arte realizada como o belo. Agora, tudo vai depender, né? Então, é importante que a gente tome muito esse cuidado. O que norteia realmente um artista? E a gente vê em várias situações um tipo de arte que muito nos estranha. Então, achei interessante a gente fazer esse link, sabe? Para a gente começar a refletir sobre arte, mas que tipo de arte, que tipo de assistência, né? Que os espíritos também trazem para nós. Seria nesse sentido que eu estaria ressaltando um pouquinho essa questão, tá bom? Tem algum comentário? A gente poderia seguir? Eu tenho um comentário. Essas coisas, assim, são um pouco... É um pouco interessante, assim, a gente buscar entender o porquê, assim, das origens desse tipo de arte que a gente vê que choca a gente, né? Porque quer contestar isso que é belo, né? Aí eu andei estudando, né, ultimamente a respeito de história da arte, não sei se tem alguém aqui que é familiarizado com essa área, mas, assim, o que eu li é que depois da guerra, esses movimentos que começaram a confrontar essa noção do clássico, do belo, aconteceu depois da Segunda Guerra, porque os nazistas, eles cultuavam muito o Reich lá, eles propunham um resgate à beleza, no sentido daquela beleza clássica, daquelas, né, do greco-romana, então daquelas estatuetas, que era considerado o belo clássico, né? E aí, com o tempo, como forma de contestação aos alemães, no caso ali ao Reich, eles começaram, aí surgiu essa contracultura justamente para ir contra mesmo essa forma do belo clássico. E daí começou isso tudo. Aí foram vindo aqueles movimentos e tal, e hoje em dia a gente vê essas coisas assim que realmente são muito chocantes. Aí acaba envolvendo várias questões políticas. Porque o belo é preconceituoso, porque nem todo mundo é belo, aí começa a extrapolar para outras questões, aí começa a jogar isso na arte, mas eu acho que já mistura tanta coisa ali, que no final a gente não sabe assim, onde que começou, onde que terminou, qual que é o propósito, onde que está a parte política, a parte ideológica e a parte de umas influências assim muito estranhas, muito negativas, assim, espiritualmente falando, para algumas formas de arte e algumas inspirações assim para criar arte, sabe? Então, assim, às vezes eu fico me perguntando, porque a ideia, a princípio, parece que foi mesmo de contestar, né, uma situação. Só que aí aquilo vai tomando, foge ao controle, parece, né? Francine, e aí lembrando que o belo não é exatamente o bonito, é a imitação da natureza, da melhor maneira, se nós estivermos nesse, vamos dizer, nesse universo das artes, né? Então, por isso, é interessante também, tem ainda
no Consolador, uma questão que pergunta, eu acho que vai ajudar bem aqui. O que é arte? Resposta: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Ó, E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas manifestações supremas da beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Que puxa, bonito, né? Olha só. Né? Então, uma arte que inspira na gente medo, desespero, uma situação desconfortável, que você olha para aquilo e dá vontade de sair correndo, sabe? Eu não sei como é que tem gente que bota uns quadros assim na sala que você olha, aquilo parece que te dá um desespero. Então, assim, realmente, eu não vejo nada de belo nisso, né? A gente não entendo as propostas, assim. Mas é muito bonita essa definição aí, muito bonito. Não é? Muito Está no Consolador, tá? Na parte 221, arte. E é bem interessante o que pode trazer ainda. Todas as vezes que nós nos afinamos com essa mediação do plano espiritual, a realização da arte só pode ser bela. É uma sonata ao luar de Beethoven. Olha, né? Então, assim é. Tem mais alguma colaboração, gente? Ou posso ir além? Heloísa. Peraí. Eu estou pensando aqui de uma outra maneira, porque aqui fala, podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo o que as artes se dedicam? Tá, então ele fala que existem protetores especiais que assistem aos que invocam. Quer dizer, então não tem aquele guia especial para proteger o artista. Entendeu? Existem os guias foi o que eu entendi, que eles dão assistência àqueles que o invocam, né? E desde que eles passam, né? Quer ver, ó, querem, porém, que façam os que julgam ser o que não são. Quer dizer, eu posso invocar o espírito de um artista, sendo que eu não tenho nada como artista, entendeu? Então, é isso que eu tô entendendo dessa maneira. Então, existem os espíritos que vêm proteger, sim, aqueles que os invocam e que são realmente artistas, né? Porque no final ele fala aqui, não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Quer dizer, se eu não tenho o dom da arte, não adianta eu invocar alguém para poder me ajudar a ser um artista e eu não vou ser. Sim. Entendeu? Heloísa, muito a propósito o que você está dizendo, por quê? Porque ainda no Consolador é colocado que aqueles que são os artistas, eles não são artistas em uma encarnação apenas. Eles vêm se lapidando como artistas em muitas encarnações milenárias. Então, você vê que aí há mais condição de afinização com o plano espiritual, se encarnados, né? Que já são preparados lá assim mesmo. Então, sabemos que há no plano espiritual escolas de arte
onde aqueles, antes de reencarnarem, os artistas, eles já estão preparados, estão sendo preparados, né? Então, muita proposta a sua colocação, sim, né? Ok? Podemos ir em frente? Olhem só. Tô olhando ali. Heloísa, só um minutinho, mãe. Heloísa, eu desativei o seu som porque tem um ruído atrás de você. Eu não sei se é uma TV ligada, alguma coisa, que não sei o que pode ser, mas eu desativei por conta disso. Você tem alguma coisa para falar? Então você tem que Não, não. reativar o seu Não microfone. está ligado, não tem nada ligado, não. Vou tirar o som, tá? Tá, joia. Bem, agora ainda dá um pouquinho nessa linha. Pressentimentos, veja lá, pressentimentos. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Ah, Francine, pode ler a resposta. Esse assunto está muito polêmico. Pode ler, Francine. É que eu estava procurando aí, não deu tempo, tá? Então, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Tá. Aqui também há uma colaboração da Revista Espírita. A Revista Espírita de 1858. E nela, sobre o pressentimento, é interessante quando diz assim: eram perguntas feitas para, na verdade, eram contribuições para Kardec. Ele recebia das pessoas que fizeram as perguntas, e Kardec as registra na revista. Aí diz assim: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta? Resposta. A resposta vem pelo espírito São Luís. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova, elegendo-a, estabelece-se uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Porque aí estaria caindo na situação do livre-arbítrio, né? Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Nossa. E eu achei isso muito interessante para a gente refletir bastante, porque quantas vezes essa ideia de pressentimento, as pessoas podem entender que interfere no livre-arbítrio, e não é assim que funciona. Né? Tem mais um estudo todo dentro disso aqui, nessa revista, muito interessante. Mas como o tempinho está indo, eu vou deixar em aberto para quem quiser colaborar. Célia.
Então, Cida, para a gente resumir, quando nós temos um pressentimento, podemos considerar que é uma soma de fatores. O primeiro é a intuição da escolha que nós fizemos. Olha, eu escolhi essa prova e mesmo estando esquecido, porque o corpo, o cérebro humano nos dificulta a lembrança, eu tenho a intuição que vou passar por isso, que isso vai acontecer, porque faz parte da minha escolha, do meu programa reencarnatório. E, além disso, eu também posso receber um conselho de um espírito. Por exemplo, olha, Célia, não sai agora, porque você pode correr um risco, espera mais um pouco. Então, ele não está interferindo no meu livre-arbítrio, ele está me dando um conselho, aceitar o conselho ou não é que é o meu livre-arbítrio. E eu posso, se eu achar que isso não é a prova, não faz parte do meu programa reencarnatório, que eu tenho que passar por aquilo, eu vou esperar. Eu vou seguir, se eu não sou rebelde. Se eu sou rebelde, eu falo, não, eu quero fazer o que eu quero. E aí eu vou sofrer as consequências, não é isso? É isso que está aqui escrito, se a gente... É isso mesmo, Celinha. Eu não sei se enquadra aí, estou falando besteira de novo. No caso de a pessoa ter pressentimento de fatos que podem acontecer, não necessariamente relacionados com ela, mas com, sei lá, sabe que vai acontecer uma catástrofe, um desastre, ou qualquer coisa assim, que isso a gente ouve dizer muito, que tem pessoas que têm esse tipo de pressentimento de alguma coisa que vai acontecer. Você mesmo, já diversas vezes teve. E fortes, né? Então, como é que fica isso? Será que seriam também o espírito que está fazendo com que essa pessoa tenha esse pressentimento? Ou isso é apenas, sei lá, um pensamento da pessoa, sei lá, como é que poderia enquadrar isso? Bom, a meu ver, e aí a gente passa a palavra de novo, estaria mais para uma premonição, né? Porque o pressentimento talvez seja um nível mais leve do que a premonição. E a premonição é como profetizar alguma coisa. E o pressentimento é ouvir do plano espiritual aquilo que vem para mim de uma ajuda, sendo de um bom espírito. Ou o contrário, se for um espírito que não é confiável. Agora, eu vou deixar aí no ar. E nós já estamos indo. Então, olha só, antes da gente passar, nós vamos estudar isso um pouquinho para frente. Então, para a gente não dar muito spoiler, a gente vai deixar um pouco para frente, mas tem só uma consideração a esse respeito. A gente deve lembrar, de novo, que nós somos espíritos, limitados pelos condicionamentos do corpo físico, pelos limites mesmo que o corpo físico impõe, especialmente o nosso cérebro. Mas nós dormimos e deixamos provisoriamente o corpo, afastamos um pouquinho, olhamos um pouquinho além e lembramos, embora as lembranças sejam vagas. E às vezes a gente sabe que coisas estão para acontecer, porque a gente dorme, deixa o corpo e enxerga como espírito. Além disso, nós nos encontramos com espíritos que também sabem, e nós conversamos com eles. E além disso, eles também nos advertem. E aí vem o intercâmbio, que é a coisa mais maravilhosa que existe, que é o intercâmbio com o plano espiritual. Porque a gente sabe, pode saber mais das coisas, embora tenhamos que ter cuidado para não sabermos aquilo que não é verdade. Então, a gente deve lembrar que existem
vários somatórios de forças, vamos dizer assim, que vão nos orientar os pressentimentos. Nosso saber mesmo, a gente já sabia antes de reencarnar e temos intuições disso, que se confirmam quando a gente sai do corpo no sono físico. Além disso, os assuntos, as conversas, os encontros que temos também nas saídas do corpo físico, que também nos trazem essas informações. E, além disso, os espíritos que nos falam aos ouvidos da mente. Somando isso tudo, nós temos também que ter cuidado para que tudo passe pelo que o Kardec sempre recomendava, o cadinho da razão. Que é importante termos a razão. Né? O Fran, parece que o Edson está pedindo entrada aí. Esse é. Tá? Não, para mim aqui não aparece ele, não. Não? Então tá. Eu acho que... Mas a gente vai estudar isso mais profundamente nos próximos... Daqui para frente. Então, daí para frente, porque ele vai entrar nas leis da natureza que não podem ser abaladas, né, Celinha? Que aí ele vai entrar na influência, né, dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Da vida, e até que ponto vai. Mas é muito bom esse assunto. Eu só queria colocar uma coisa, eu não sei porquê, mas a minha mãe, ela está doente há bastante tempo. Mas quando chegou na hora dela, ela chamou a família inteira, mesmo que não estava lá por perto. Chamou todo mundo e dizendo que ia partir. Quando todo mundo estava presente e começaram a rezar, ela fechou os olhos e foi embora. Como é que pode? Mas tem vários casos assim, que a pessoa sabe, porque no fundo, quem não é tão apegado à matéria, sabe mais ou menos, tem um pressentimento, tem uma intuição a hora que vai. A gente tem no livro Obreiros da Vida Eterna exemplos, é muito interessante a leitura desse livro, Psicografia do Chico Xavier, que vai falar 3 casos de desencarne. O que era mais apegado, o que se preparou para desencarnar e o que tinha problemas. Então, é muito interessante a gente ver como, para que a gente tire as lições, porque a gente fala assim, nós temos que nos preparar para a morte. Não, nós temos que preparar para deixar o corpo, porque a gente não morre. A gente não pode esquecer disso. Lembrando, temos que não perder o essencial. Nós somos espíritos. Estamos passando pela Terra. E provavelmente nós que aqui estamos já temos muitas ligações. E a gente fica doido para saber, não fica, Eliane? Não fica, Maria? Onde será que nós já nos encontramos ao longo da vida? E onde vamos nos encontrar? Quantos encontros vamos ter? Não é? Cida, muito obrigada. Que Jesus te ilumine muito. E nós vamos passar para a nossa segunda parte, porque eu acho que nós já passamos da hora. Celinha, a Maria Reis, tá? Pediu palavra. Fala, Maria. Rapidinho, para a gente não perder a presença dos espíritos. Eu estou percebendo que eu entrei agora que eu consegui. Infelizmente, aquela internet me persegue. Aqui o ambiente da gente. Agora, pelo que vocês estão falando ali, eu estou vendo que a reunião foi muito interessante, prendia muito a atenção. Pelo pouco que eu peguei de vocês agora no final, eu não ia nem entrar mais, porque sabe que hora que eu entrei aqui? Mas a gente nunca deve desistir, né, Maria? Agora vem o momento da gente trabalhar.
Isso. Nós Agora, só desfrutamos. Agora nós está vamos tudo nas trabalhar um suas pouquinho, mãos. né?